Fala, galera do segundo e do terceiro ano. Esse vídeo é para vocês de retomada para a avaliação do quarto bimestre. E vamos lá, é o seguinte, vão cair 2 capítulos, sendo ele um do segundo ano, um do terceiro. Livro do segundo ano, a Revolução Francesa e a Era Napoleônica, não vou arriscar dizer qual é o capítulo, porque o livro de vocês pode ser diferente do meu. No meu está no 22, tá? Mas é no livro do segundo ano, Revolução Francesa, a Era Napoleônica. No livro do terceiro ano, no meu está 35, a Era Vargas, certo? São 8 questões, sendo 4 de cada conteúdo. Beleza? Vamos lá começar então aqui pela Revolução Francesa e Era Napoleônica. Revolução Francesa foi um movimento muito importante na história do mundo, tão importante que ela é responsável pela mudança de época, de período, de era, né? A história é dividida em 5 períodos. A Revolução Francesa ela é responsável pela entrada, né? Saída do mundo moderno e entrada no período contemporâneo, que é o que vivemos. Por que ela é tão importante assim? Porque a partir da Revolução Francesa, e também tenho que lembrar vocês que essa divisão histórica ela é uma divisão eurocêntrica, então ela tende a valorizar os acontecimentos europeus e das sociedades europeias, porque foram eles que fizeram. Mas por que ela é tão importante assim? Porque é a partir da Revolução Francesa que a gente tem quedas de monarquias e surgimento de repúblicas. Se a gente observar no mundo hoje, vocês terão dificuldades de apontar monarquias ao redor do planeta. Se eu te perguntasse isso antes da Revolução Francesa, você teria dificuldade de me apontar democracias ao redor do planeta, né? Repúblicas ao redor do planeta. Então, ela é importante justamente por esse motivo. Aconteceu na França de 1789 a 1799, que é quando começa a Era Napoleônica. Então, vamos lá. A França, a gente precisa retornar um pouquinho. O que aconteceu? O que é esse antigo regime na França? Antigo regime é a monarquia absolutista. Aqui a gente está falando dos reis Luís XIV, Luís XV e Luís XVI. Na imagem, a gente tem aqui, ó, Luís XIV, que foi o grande, entre aspas, rei da França. Aquele rei que dizia, o Estado sou eu. Ele era o dono da França inteira, governava com punhos fortes e tudo mais. Quando ele morre, seu filho assume, Luís XV, e rapidamente ele já morre, e quem assume na sequência é Luís XVI, o rei que vai passar pelo processo da Revolução. A gente precisa entender a divisão do Estado francês, né? A França era dividida em 3 estados. A gente vai chamar 3 classes sociais, né? Primeiro, segundo e terceiro estado. Para compreender a Revolução, é necessário compreender essa divisão. Primeiro estado, o clero, que é a igreja. Isso vem desde a era medieval. Segundo estado, a nobreza. Então, é o rei e aqueles que têm título de nobreza, né? Barão, duque, marquês, enfim. E o terceiro estado, o restante, a população. Essa divisão ela não era muito justa, porque cerca de 97, 98% da população estava concentrada no terceiro estado, sendo o segundo estado a nobreza com 1,5%, 1% da população, e o clero com 0,5% a 1% da população. Então, 97, 98% é o povo, o terceiro estado. O clero dividido em baixo clero e alto clero, se sustentavam a partir do dízimo, 10% de todos aqueles que moravam ali. A nobreza está no segundo estado, cerca de 840 mil pessoas, e o terceiro estado, 26.880.000 pessoas, certo? Então, a gente tem aí a grande maioria sendo do terceiro estado, né? A economia e a política. A França, nessa monarquia absolutista, vive da exploração dos seus trabalhadores, tanto camponeses quanto agricultores ali, agricultores são camponeses,
pastores, enfim. Só que a gente vai entender que esse processo revolucionário ele vai ter algumas questões. Chegando ali os camponeses no século XIX, século XVIII, 1700, né, segunda metade, o livro coloca aqui 1780, a gente vai ver aí os jáqueres, que são revoltas camponesas, por quê? Pelo preço dos alimentos aumentar, isso é a famosa inflação, e como que aumenta e por que aumenta o preço dos alimentos? Aumenta pela demanda. A França começa a passar por alguns invernos rígidos que faz com que a produção de alimento diminua. A diminuição da produção de alimento faz com que o valor aumente. E aí, a gente aqui já está no governo de Luís XVI. Luís XVI, ele vai sentir essa movimentação da população e, indicado pelos seus assessores, vai convocar os estados gerais. Lembra que a gente falou primeiro, segundo e terceiro estado? O que é a convocação dos estados gerais? É uma reunião com representantes dos 3 estados para entender o que está acontecendo na França. Então, aqui, a gente tem uma representação. Lá na mesa, a gente tem a população assistindo. Lá na mesa, a gente tem a representação dos 3 estados. Um representante para cada estado. E como que é a votação? Democraticamente, democracia. Então, são 3 estados, 2 votos contra 1, vence. O que acontecia? Sempre o clero votava junto com a nobreza e o terceiro estado, representado por Maximilien Robespierre, um advogado do terceiro estado, perde. Sempre perde por 2-1. O que vai acontecer é que chega num determinado momento que ele não acha justo isso, e o terceiro estado não acha justo isso, e pede voto por cabeça. Fala assim, ó, todo mundo que está aqui presente, vamos votar por cabeça. A gente discute e a população vota. O rei e a igreja, observando que sempre perderiam as discussões, não aceitam. E aí, no dia seguinte, quando chegam para a Assembleia dos estados, o terceiro estado encontra a porta fechada. Eles vão ao lado, numa quadra, se reúnem e ali eles montam uma Assembleia Nacional. Eles entendem o poder deles, né? Essa sala aqui que está escrito jogo da Pela, que é como se fosse uma quadra. E ali eles começam a dizer que nós somos a maioria, então nós que vamos governar essa França. E assim eles fazem, se reúnem, montam uma Assembleia Nacional Constituinte e dizem, a partir de agora nós governamos a França, vamos escrever uma Constituição. A grande questão é, eles não querem, de princípio, acabar com a monarquia, e sim escrever as novas leis da França, mas ainda assim manteria a monarquia. Porém, era necessário que o rei aceitasse essa situação. Só que, quando existe uma multidão reunida, acontece aquele movimento das pessoas se sentirem poderosas e de irem se empolgando, e quando uma fala, as outras já vão fazendo, e quando vê, acontece aquela situação coletiva, que foi o que aconteceu. No dia 14 de julho de 1789, a galera que estava ali fazendo a Assembleia Nacional, escrevendo a Constituinte, eles decidem ir buscar a família real, que morava a 15 quilômetros da capital Paris, numa cidade chamada Versalhes, num lindo palácio que Luís XIV mandou construir para morar um pouco distante dos populares. Só que eles sabiam que tinham que enfrentar o exército francês. Então alguém deu a ideia, aonde que fica guardada as armas e a pólvora do exército francês? Numa prisão ou num prédio chamado Bastilha, que é como se fosse um castelo que está sendo representado aqui nessa imagem. Então, qual que é a proposta? Vamos até a Bastilha. Então, por que os populares vão até a Bastilha? Para se armarem. Então, a invasão à Bastilha
dia 14 de julho de 1789, é o estopim da Revolução. O povo toma a Bastilha, destrói o prédio, que era o símbolo do absolutismo francês, era uma prisão para presos principalmente políticos, e começam a marchar em direção a Versalhes. Também acontece nesse mesmo ano, já na sequência, né, 14 de julho, agora eu vou falar de 26 de agosto, uma coisa extremamente importante. Essa Assembleia Nacional formada pelo povo aprova um documento chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que é essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Essa declaração, ela vai ser uma oposição à sociedade hierarquizada, desses privilégios da nobreza, dos privilégios do clero. Então, vai igualar essa coisa que a gente hoje escuta, todo mundo é igual perante a lei, essa oposição a essas hierarquias que existia na época. O rei estava acima de tudo e a igreja também. A regra só servia para o cidadão comum. Então, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lembrando que homem aqui a gente coloca a humanidade, tá? Depois a gente vem aqui, ó, a Revolução, confiscando os bens da igreja, colocando-os à venda e aprovando a Constituição Civil do Clero, que transforma os membros do clero em funcionários públicos, né? Então, tirando o poder da Igreja Católica também dentro do território francês. Seguindo aqui, a monarquia constitucional. Então, lá era 89, aqui já é 91. Já buscaram a família real, já trouxeram para Paris e colocaram uma constituição que limita o poder do rei, transforma a França numa monarquia constitucional, liquida o absolutismo, né, que é a mesma relação, confirmou a perda dos privilégios do clero e da nobreza, que é o que a gente viu na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proíbe sindicatos e greves. Então, aqui ainda tem uma mãozinha dos nobres proibindo sindicatos e greves, né? Então, esse é a grande questão. O que é importante a gente pensar aqui é que no dia 14 de julho, quando a Bastilha é invadida, algumas pessoas ligadas ao rei vêm correndo para ele e falar, rei, acabaram de estourar e tal, acontecendo isso. E ele pergunta assim, é uma revolta? E aí a pessoa responde, não, rei, é uma revolução. E aqui é importante a gente entender a concepção de revolta e de revolução. A revolta precede a revolução. A revolução é aquilo que transforma. Então, se uma pessoa está revoltada, 2, 3, 4, 5, 6, ali é uma revolta. Podem fazer manifestações e tudo mais. Agora, quando a gente fala de revolução, a gente fala de conquista, de transformação, de algo que de fato muda o que está posto para uma coisa que era inesperada, tá? Então, vamos lá. A gente vai chegar na famosa Convenção Nacional, que os revolucionários, ainda com o rei vivo, vão se reunir e vão se separar em 3 grupos, né? Esses grupos partindo de ideias, né, que estavam defendendo para a Revolução. Para a gente vai importar aqui os girondinos e os jacobinos. Aquela ideia de esquerda e de direita vai surgir praticamente aqui. Nessa convenção, os jacobinos vão sentar à esquerda, os girondinos vão sentar à direita, os cordeliers vão sentar ao centro, e aí a gente vai ver que os girondinos representavam a burguesia industrial, portanto, representava o fim da Revolução para que eles pudessem assumir o governo francês e manter os privilégios de uma classe social. Já os jacobinos, liderados por Robespierre, que era o representante lá na Assembleia, né, do Terceiro Estado, já vai defender que a Revolução continue. Então, porque o povo ainda não conquistou, o trabalhador francês, o povo mais pobre francês ainda não conquistou os seus direitos dentro desse processo revolucionário. E os cordeliers, eles vão ser centro porque em alguns momentos vão ficar de um lado, que geralmente vai ser do lado dos girondinos, e em alguns momentos, quando lhe convém,
ao lado dos jacobinos, certo? Então, essas são as questões. A maioria era povo, a maioria entendeu e a revolução continua. Então, quem assume o governo são os jacobinos, que colocam um comitê de salvação pública para governar, que é um tribunal revolucionário. Nesse momento, eles vão decretar alistamento dos jovens, né, para montar um exército, vai tabelar os preços, né, de alguns gêneros, para não ter inflação, para que todos possam comer, dividir a terra dos nobres em pequenos lotes, doando ou vendendo para camponeses, acabar com a escravidão nas colônias francesas. Então, todas as colônias francesas vão ter seus escravizados livres e suas independências vão acontecer. O exemplo do Haiti aqui na América Central. Instituir educação para todo mundo, obrigatório, né? Começando da escola primária, né? Como direito fundamental para todo mundo. Então, esse é o processo dos jacobinos à frente do governo. Aí, uma questão que sempre perguntam são as medidas adotadas, né? Então, vocês têm todas essas daqui, e aí depois a gente entra no período que, logicamente, quem deu esse nome foi depois, posteriormente, né? A burguesia ou a elite da época, que vai chamar de período terror, porque é esse período que eles observam que milhares de pessoas são acusadas por serem inimigas da revolução e são guilhotinadas em praça pública. O livro traz para a gente que, enquanto isso, o exército francês, liderado por Napoleão, está voltando, né, para a França, porque estava fora da França, fazendo algumas atividades em nome da França. O próximo período é o período diretório, 1794. Aqui a gente já tem 5 anos de revolução. Revolução avança, e aí é formado por 5 deputados escolhidos por sorteio, né? Então a gente vê o avanço do período do diretório. Para finalizar, a gente vai entrar no governo Napoleão Bonaparte, que é com o golpe 18 Brumário, que vai acontecer em 1799, 10 anos depois do início, né? 10 anos e muito depois, né? E quase 6 meses, que acontece só no 10 de novembro. O 18 Brumário vai colocar Napoleão Bonaparte no governo da França. Já vou dizer para vocês que eu não vou dar sequência por aqui, porque não vai cair Napoleão Bonaparte dentro da nossa avaliação. Então, somente a Revolução já é bastante coisa para a gente estudar, tá bom? Agora eu vou para o outro capítulo, que é o 35 para mim, não sei para vocês, mas vai pelo título A Era Vargas. Para falar de Vargas, a gente tem que entender que a gente volta para o Brasil, década de 30, 1930, 1945. Vargas foi a pessoa que mais governou o Brasil no período republicano. São 15 anos e depois ele volta para mais 4 anos de governo, que não conclui porque se suicida, de acordo com a biografia ou a historiografia. Então, vamos lá. A gente começa aqui voltando um pouco antes da década de 30 para falar da década de 20, o que está acontecendo e como Vargas chega no governo, né? A década de 20, ela é marcada por aquele governo que a gente chama da política do café com leite, né? No Brasil, São Paulo e Minas Gerais alternando quem é que governa. E quando a gente chega Aqui são revoltas que vão acontecer na década de 20 contra essa política do café com leite, tá? Então, a gente vai ter aqui os 18 do Forte de Copacabana, em outubro de 21, o 5 de julho, primeiro 5 de julho em 24, a Coluna Prestes andando todo o Brasil em 25 a 27, são 2 anos, e aí o movimento de 30, que o livro coloca revolução, eu alteraria para golpe de 1930, né? Porque Vargas, com uma oligarquia dissidente a São Paulo e Minas Gerais, disputa as eleições, perde para Júlio Prestes, mas a oligarquia dá um golpe e coloca Vargas
na presidência da República. Vamos direto para o que interessa, que para a gente interessa aqui é o governo Vargas, tá? Que vai começar aqui. Até então foi eleições. Aqui, o primeiro governo Vargas. Vamos lá. O governo Vargas ele é dividido em três períodos. Primeiro, governo provisório. Segundo, governo democrático. E depois, o Estado Novo, que é o governo ditatorial. Tá? Então, essa é a divisão do governo Vargas. Como ele assumiu com um golpe no lugar de um paulista, São Paulo vai ser o estado que vai fazer maior frente de oposição a Getúlio, né? Getúlio vai mudar todos os presidentes de províncias, que hoje a gente conhece como governador de estado, e vão colocar militares colega dele. Então, São Paulo não vai querer esse interventor, que era o nome do cargo, militar. E aí São Paulo também vai exigir uma nova Constituição, já que Vargas deu o golpe dizendo que ia escrever uma nova Constituição e que haveria eleições. E aí São Paulo fala, então, vamos lutar por isso daqui. Tá? Então, essa é a oposição paulista. Em 9 de julho de 1932, existe em São Paulo a Revolução Constitucionalista de 32, eles conseguem alterar o interventor, passa a ser um civil paulista e também conseguem fazer com que Vargas convoque a Assembleia Constituinte. Então, aqui o movimento paulista de 32, tá? Constituição, que vai ficar pronta em 1934, aqui vai apresentar algumas questões, principalmente para o trabalhador, CLT e tudo mais, né? A representação classista, uma parte dos deputados deveria ser escolhida por associações de profissionais, empregados e empregadores. O voto seria secreto. O voto feminino ganha direito aqui em 34. A justiça eleitoral é criada com o objetivo de zelar pelas eleições. O ensino primário passa a ser gratuito e a frequência obrigatória. E aí a nacionalização de diversas coisas, né? Das minas, de jazidas minerais, queda d'água e tal, que é julgadas essenciais para o país. Criação da Justiça do Trabalho e também dos direitos trabalhistas, reduzindo a jornada de trabalho para 8 horas, certo? Isso é 1934. As eleições são convocadas de forma indireta e aí os constituintes votam e Getúlio Vargas ganha. Por que de forma indireta? Porque dentro desses primeiros 4 anos, Getúlio Vargas modificou tudo lá dentro e só tinha parceiro dele. Então, quando a eleição é indireta e só os constituintes, né, os parlamentares votam, ele já sabia que ele venceria a eleição. Beleza? Tá vendo esse movimentinho aqui? Se lembra Adolfinho Hitler, com esse bigodinho aqui? Vocês estão certos. Esse grupo aqui se chama Ação Integralista Brasileira, é um grupo fascista que era apoio do governo Vargas, né? Então, esse cara aqui do meio é Plínio Salgado, um dos líderes, escritor, jornalista e tudo mais. E eles vão ser grupo de apoio ao Vargas. Então, tipo milícia, quando o Vargas precisa de alguma coisa suja, joga para esse grupo age e assume a responsabilidade das ações, e o governo não precisa sujar as suas mãos, né? Outro grupo que disputava influência política no Brasil era a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Essa sim com cunho socialista, né? Em oposição à A e B, a gente tem a ANL, que vai aparecer aqui a figura de Luiz Carlos Prestes, que vai ser liderado pelo Partido Comunista, era um ex-militar que tinha feito a coluna Prestes lá atrás, tentando mudar as questões no Brasil. Em 1935, o Partido Comunista Brasileiro tenta um golpe para tirar Vargas, que fica conhecido como a intentona comunista. Aqui na lateral tem uma indicação de filme, vale muito a pena assistir, um filme muito bom, com atores maravilhosos do Brasil, que se chama Olga.
que era esposa de Luiz Carlos Prestes, né? Acho que a gente chegou a conversar em sala de aula sobre isso. O golpe não dá certo, eles são presos, né? E aí segue o governo Vargas. O que acontece nesse período, é necessário eu dizer para vocês, é que a gente está chegando em 37, quando haveria novas eleições, e Vargas dá um golpe nele mesmo, né? Como assim Vargas dá um golpe nele mesmo? Sim, quando haveria novas eleições, ele coloca o país em estado de sítio e governa com poderes totais. Ele diz que existe aqui em negrito o plano Corren, que é o seguinte, ele fala assim: nós interceptamos algumas cartas e os comunistas querem matar o presidente, queimar igrejas e assumir o governo. A população civil, a partir dessas mentiras, apoia que ele continue no governo. Então, ele declara estado de sítio e, a partir do plano Corren, que é falso, e hoje a gente sabe que é falso porque a historiografia já comprovou isso, ele assume o Estado Novo e aqui é o governo ditatorial de Vargas. Lembrando, como que acontecia com a propaganda? Primeiro, houve o que chamam de getulização dos textos escolares. Vargas pegou todas as questões escolares, como ele colocou como ensino obrigatório, ele que decidiu os textos e tudo, como ia para os livros, por isso getulização dos textos escolares. Outra coisa, com os adultos, ele criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, para conquistar apoio popular e legitimar o governo dele. Então, tudo que chegava de propaganda para as pessoas, tudo que era passado nos meios de comunicação ou nos meios de comunicações, eram autorizados por Vargas, tinha que passar por uma censura. Então, o DIP vai fazer com que esse povo acredite nas propagandas e legitime o seu governo. Fala assim, meu, o presidente está certo de fazer isso. Né? Hoje em dia, a gente tem exemplos muito parecidos, né? De utilização da máquina pública, de veiculação de propagandas enganosas para trazer a população para o seu lado, meio que zumbizando a população. Então, Vargas fazia isso muito bem com as propagandas. Não só Vargas, né? A gente fala de Adolf Hitler, de Mussolini, de Stalin. Então, esses grandes ditadores sempre utilizaram a máquina pública e de propaganda pública muito bem, tá? Vargas também, no seu governo, vai ter a mão muito forte com questões populares. Ele observava que na política do café com leite haviam questões que passavam batido, então o movimento comunista tinha muito espaço, os trabalhadores faziam greve e o governo deixava passar batido. Então, ele dizia o seguinte: questões sociais têm que ser tratadas com repressão, tem que ser tratada com a polícia. Então, foi para a rua manifestar alguma questão, é a polícia que tem que resolver para a ordem se instaurar, tá certo? Então, as pessoas perdiam esse espaço de diálogo na sociedade. Instalado o Estado Novo, a gente tem aí aqui uma nova Constituição que Vargas vai colocar, né? Vai seguir. Aqui vai surgir a fixação do salário mínimo, né? A CLT, que é inspirada na Carta del Lavoro fascista de Getúlio ou de Benito Mussolini, e aqui sobre o golpe integralista e o DIP, que eu falei para vocês, a políticas de massa e trabalhismo, que vai entrar essa questão da propaganda se aproximando do povo, né? Então, sempre com a propaganda muito a seu favor, a CLT de 43, consolidação das leis do trabalho. Hoje eu sou registrado, por exemplo, pela CLT, que garante os meus trabalhos, e eu vou parar por aqui. Não vou falar da Segunda Guerra Mundial, a gente fica com o governo Vargas até o texto da consolidação das leis do trabalho. Tá certo? Meus jovens, assistam quantas vezes for necessário, bons estudos e a gente se vê na terça-feira. Abraço.